Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso, trabalho na área da educação há mais de 10 anos e por aqui eu compartilho dicas de organização, planejamento e gestão de sala de aula. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a semana mais importante do ano, que é a semana de volta às aulas. E por que eu considero a semana de volta às aulas a semana mais importante do ano? Porque é a semana que a gente vai conhecer os nossos alunos, que a gente vai identificar o perfil da turma, que a gente vai começar a identificar as defasagens que aquela turma apresenta, para que elas possam nortear o nosso trabalho, principalmente no primeiro bimestre. Então, é uma semana importante de acolhimento, é uma semana onde a gente precisa conhecer a turma, mas é uma semana também que vai definir aí alguns ritmos, alguns combinados e alguns limites de comportamento, de organização e de rotina de sala de aula. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas dicas do que fazer nessa primeira semana, do que analisar, do que observar. Essas dicas elas vão caber perfeitamente para terceiros, quartos e quintos anos. Talvez no primeiro e no segundo você consiga usar uma dica ou outra, mas seja mais interessante você ajustar a faixa etária deles, já que eles são um pouquinho menor, principalmente primeiro ano, né, que está passando por uma transição da educação infantil para o ensino fundamental. Seria interessante uma abordagem um pouco mais acolhedora do que a que eu vou trazer aqui, tá bom? Mas fica à vontade, se você é professora de primeiro e segundo ano, para assistir esse vídeo até o final e pegar para você aquilo que faz sentido para sua turma, tá bom? Então vamos lá. Logo no primeiro dia, a gente costuma fazer uma dinâmica, né? Acho que é consenso entre as professoras que o primeiro dia de aula precisa ter uma dinâmica. Eu gosto dessa proposta, eu faço também. Eu só acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para escolher uma dinâmica que faça sentido para a estrutura da turma. Então, por exemplo, se eu pego uma turma que já se conhece, uma turma que já veio do ano anterior juntas, não faz sentido eu trabalhar uma dinâmica de apresentação, porque eles já as conhecem, né? Quem não os conhece sou eu, mas eu posso conhecê-los de uma outra forma que não seja em dinâmica, para que eles possam ter um engajamento maior de participação. Então, eu vou trazer aqui duas opções de dinâmicas que eu vou compartilhar com vocês, que eu usei com as minhas turmas, né, nos últimos anos. Mas se você tem uma turma nova que acabou de se formar, você encontra também aí outras opções para fazer com eles. A dinâmica número 1 é essa aqui, ó, que é a dinâmica do aquário, onde você vai pedir para a criança, vai entregar esse impresso para a criança e você vai pedir para ela desenhar um peixinho, do jeito que ela quiser. Ela vai desenhar, ela vai pintar. Quando todas as crianças finalizarem, você vai pedir para colar na lousa. Você coloca lá com a fita crepe, né, na lousa, bonitinho, tá? E aí você vai finalizar perguntando para as crianças se os peixinhos estão iguais. Nossa, mas tem algum aqui parecido? Tem algum exatamente igual? Não, Pro, não tem, né? A ideia é que não tenha. Pode até ser que tenha um ou outro um pouco mais parecido, com a cor parecida, mas exatamente igual nós não temos nenhum. Por quê? Porque cada peixinho é único e nós também. Cada um de nós somos diferentes, cada um de nós temos características, temos qualidades diferentes e todas elas contribuem para o grupo. Então é importante cada um se respeitar, a gente ter esse olhar cuidadoso para a diferença do outro, dizendo que não tem certo ou errado, mas que existe ali apenas o que é diferente daquilo que a gente conhece. E fazer essa abordagem com eles reflexiva. Costuma funcionar e eles gostam bastante também, fica bem bonito. Dá uns 15, 20 minutinhos aí da sua aula para eles fazerem isso e costuma funcionar. A segunda dinâmica que eu vou trazer aqui é uma que eu fiz este ano, né? Nós estamos em 2025, este ano, e é a dinâmica das bexigas, onde você pede para as crianças encherem os balões, coloquem o nome, né, delas ali nos balões, e o comando é o seguinte: todos em pé, eles precisam manter as bexigas para o ar. A professora vai chamar um por um para sair dessa roda, né, que eles estão formando ali para manter as bexigas no ar. A criança sai, mas a bexiga fica. E eles não podem deixar a bexiga cair. Então, quando o colega sai, os outros precisam dar conta da bexiga deles e da do colega. E você vai tirando uma criança por vez, chamando uma por vez. Quando sobrar uma criança só, ela não, né, um pouco antes disso já não vai ser possível manter todas as bexigas no ar. Mas quando sobrar uma criança só, você deixa ela tentar ali um pouquinho, manter as bexigas que ela consegue no ar, e depois você pede para que cada criança retorne para esse círculo pegando a sua própria bexiga para manter no ar. E aí você senta com eles em roda e a conversa vai ser a seguinte, né? A abordagem reflexiva vai ser a seguinte. E aí, gente, estava mais fácil quando cada um estava
cuidando da sua bexiga, ou quando só o coleguinha lá, o fulano, precisou cuidar sozinho daquela bexiga, de todas as bexigas. Eles vão responder que estava mais fácil quando cada um estava cuidando da sua bexiga, né? E aí a gente vai finalizar trazendo essa reflexão da importância de cada um para o grupo, de cada um cuidar do próprio jardim, da importância de muitas vezes você não deixar o seu jardim cair para cuidar do jardim do outro, que na sala de aula nós somos uma equipe, nós somos um grupo, e que é importante que cada um cuide, né, do seu jardim, cuide das suas coisinhas, e que o trabalho em equipe é justamente isso, não é uma pessoa fazendo tudo, é cada um fazendo um pouquinho, tá? Então, essas duas dinâmicas são legais, são atrativas, e eu costumo fazer logo no primeiro dia de aula, tá? No primeiro dia de aula também eu já começo a organização da sala de aula. Então, é onde eu vou explicar para as crianças onde vai cada material, onde a gente vai deixar guardado, se deixa em sala de aula, né? O caderno, os livros, como esses livros devem ser guardados, como esses cadernos devem ser guardados no armário. E eu começo a organização do caderno. Eu faço uma organização por dia. A separação de cadernos, eu faço assim: um caderno para português, um caderno para matemática e um caderno interdisciplinar de história, geografia e ciências, né? E aí eu faço as capinhas deste caderno, eu imprimi grande, mas geralmente eu faço meia página por folha, tá? E aí eles vão pintar essa capinha de caderno e logo atrás a gente coloca, geralmente eu faço essa capinha aqui neste tamanho, tá? Que eu imprimi errado, eu não imprimi de novo, que era só para mostrar no vídeo. Mas eu coloco meia capinha assim para que eles possam fazer a pintura e atrás eu trago sempre este conteúdo aqui, ó. Por que estudar língua portuguesa? E dicas de estudo. Então, aqui tem um objetivo de cada disciplina e dicas para estudar aquele conteúdo, tá? E aí eu tenho deste um para cada matéria, um para matemática, um para português, um para história, um para geografia, um para ciências, e cada dia da semana a gente organiza um, certo? E aí, no primeiro dia, eu costumo entregar uma lembrancinha também. Só no primeiro dia, nos outros não. Tem pro que entrega uma lembrancinha por dia, né? Eu costumo entregar só no primeiro dia mesmo. Eu tenho preferido também, sempre que possível, escolher opções que não sejam doce, né? Porque a gente vê muitas referências aí, a gente vai pesquisar lembrancinhas para as crianças, aparece muito bala, pirulito. E aí, na medida, como eu falei, na medida do possível, eu tento sempre evitar essas escolhas, porque a gente tem cada vez mais crianças com intolerâncias, que tem alguma restrição alimentar, que tem alergia ao corante vermelho, ao corante rosa, então eu tenho evitado escolher essas opções. Eu já dei pulseirinha que brilha, já dei aqueles óculos de festa, lápis, marca-texto, então eu tento caneta, eu tento sempre trazer esse tipo de lembrancinha, tá? E aí a última que eu fiz foi essa aqui, ó, que é um pirocóptero, tá vendo? Aí eu coloquei essa tagzinha aqui, colei aqui atrás, ó. E é aquele pirocóptero que as crianças brincam. Gente, é super baratinho, a gente encontra em loja de doces. Eu comprei na internet esse aqui. Mas é super em conta. E as crianças adoram, porque faz tempo que elas não veem esse tipo de brinquedo, né? Quem é mais de 30, que nem eu, vai reconhecer. Será que eu vou conseguir girar, gente? Não sei, hein? Não sei se eu sei girar isso aqui direito, não. Mas é aquele girocóptero. Deu para entender, né? E foi essa lembrancinha que eu fiz com a turma. No segundo dia, eu faço também uma outra capinha de organização, tá? Do caderno aí de uma outra disciplina. Colo também aqui, ó, porque estudar aquela disciplina. E costumo fazer com eles a constituição de classe. O que é a constituição de classe? A constituição de classe é este documento aqui, ó, tá? Onde a gente coloca todas as regras e leis da sala de aula, tá? A gente faz em conjunto. Na verdade, eu já levo para eles algumas leis pré-estabelecidas e a gente decide o que vai manter, o que vai tirar. O que precisa manter, o que precisa tirar. O que vocês querem acrescentar? Então, a gente escreve, tá? Eu coloco lá, vou escrevendo tudo. Depois, eu assino e as crianças assinam também, tá? E aí, eu plastifico e deixo na sala, na parede da sala de aula, tá bom? Então, é assim que eu faço o conjunto de regras e combinados. Eu costumo fazer já no segundo dia. Nesse segundo dia, eu já fiz essas regras combinados. A gente já fez também ali uma capinha de caderno. E eu peço para as crianças escreverem no caderno de história
o significado da palavra Constituição. Então, elas vão lá no dicionário, elas vão pesquisar o significado e elas vão registrar no caderno delas. E logo abaixo, copiar quais são as regras e leis estabelecidas pela turma, né, por nós em conjunto, ali em assembleia, as regras da sala de aula, as regras da turma, eles registram no caderno também. E aí já foi o segundo dia. A partir do terceiro dia, a gente continua na organização de cadernos, né? Eu tenho 3 cadernos para organizar. E eu costumo fazer também, começar, né, as sondagens, tá? Então, eu gosto de fazer uma sondagem de interpretação de texto. Este ano eu escolhi uma crônica, mas pode ser qualquer estilo de texto, para que eles possam ler e responder perguntas a partir do texto, tá? E aí eu faço no caderno, geralmente, essa sondagem e faço a correção individual. E aí eu vou analisando como que foi a escrita dessa criança, se houve trocas fonéticas e eu vou mapeando tudo isso. Como que eu faço? Eu vou colocando lá, Mariana apresenta erros ortográficos, troca F por V na escrita e vou registrando tudo que eu observei em relação à escrita daquela criança. Faço isso individualmente com todas as crianças. Na verdade, não é uma correção, né? É uma verificação do que foi feito. Até porque neste primeiro momento eu não peço para a criança refazer. Eu quero saber o que ela já sabe, então eu não peço para que ela refaça. Elas vão fazendo sozinhas e depois eu verifico o que foi feito. E matemática, a mesma coisa. E aí eu faço essa correção, essa verificação individualizada, né? Porque eu não peço para fazer a correção, eu quero saber o que ela sabe fazer sozinha. Então, nesse primeiro momento, não vai ter a minha mediação, não vai ter a minha orientação, porque eu preciso identificar qual vai ser o meu ponto de partida para o bimestre. Além dos conteúdos que precisam ser trabalhados, já previstos para aquela idade, né, para aquela turma, eu preciso também fazer essa análise de defasagens para que eu possa nivelar as crianças que apresentam aí uma dificuldade ou outra em relação a esses conteúdos. Então, eu faço dessa forma, faço sempre no caderno e faço essa verificação individualizada com mapeamento de turma, com identificação individualizada das dificuldades identificadas durante este período de sondagem. E aí, no último dia, eu costumo fazer uma leitura em roda com eles, para que a gente possa compartilhar uma leitura juntos, para que eu possa ouvir a leitura deles também, né? Identificar ali como que é essa leitura, se ela é ritmada, se ela é fluente, se ela é mais silabada, se eles demoram mais para ler ou não. Então, eu faço essa leitura compartilhada, ou eu leio o texto mesmo para que a gente possa conversar. Eu esqueci meu livro na escola, então eu vou deixar aqui para vocês uma foto do livro que eu li com eles. Eu gosto muito desse livro, dessa leitura, porque fala a respeito de como a gente enxerga os nossos problemas. Então, depois que a gente termina, a gente consegue ter aquele momento de conversa também, para que a gente possa trabalhar as competências socioemocionais com as crianças. E gosto de fazer atividades para que eu possa conhecê-los mais. Então, coisas sobre mim, onde eu coloco ali qual é a comida preferida, o que gosta de fazer, o que não gosta, qual o tipo de coisa que gosta de assistir. Então, eu gosto de colocar esse tipo de coisa também. Faço ou um painel na sala, ou a gente cola no caderno. E esse tipo de atividade aqui também eu gosto, ó. Coisas que me tornam único. Então, a criança escreve aqui dentro de cada coração uma característica pessoal dela, que faz com que ela seja único, né, para nós. Então, eles pintam, ou eu coloco na parede da sala e deixo lá por uma semana, ou a gente cola no caderno de língua portuguesa também. Então, é assim que eu organizo a minha primeira semana de aula. Acredito que seja importante a gente priorizar este acolhimento, mas também essa identificação do perfil de turma para que possa nortear o nosso trabalho durante todo o ano letivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, fica por aqui, já se inscreve no canal, porque toda semana nós teremos vídeos novos para falar sobre gestão de sala de aula e coisinhas de professora. Vejo você no próximo vídeo.